Amigos, meu nome é Vinícius Talon e por que precisamos dizer o óbvio no direito? E não apenas no direito penal e no direito processual penal, mas em todos os ramos do direito também precisamos falar o óbvio. Por que isso? E sendo que o direito tem a sua regulamentação em lei, a legislação brasileira é até muito extensa, trata de várias situações jurídicas. Além disso, temos a jurisprudência pacificando divergências e mesmo assim ainda precisamos falar o óbvio. Por que isso acontece no direito? Há um trecho muito interessante desse livro, do Lênio Streck, o livro Lições de Crítica Hermenêutica do Direito, em que ele trata do senso comum e do óbvio, da função do jurista, do cientista de dizer o óbvio. E esse trecho está na página 14, onde Lênio Streck diz o seguinte: o senso comum é cruel, é ladino, safado. Ele é como óbvio, se esconde, dissimula. Desvendar as obviedades do óbvio, eis a tarefa do jurista crítico. Como dizia Darcy Ribeiro, o maior antropólogo de Terra Brasilis, Deus é tão treteiro, faz as coisas tão recônditas e sofisticadas que ainda precisamos dessa classe de gente, os cientistas, para desvendar as obviedades do óbvio. Vejam que interessante esse trecho, principalmente na parte que diz desvendar as obviedades do óbvio, eis a tarefa do jurista crítico. O jurista precisa falar o óbvio para fugir também do óbvio. Não podemos nos esquecer daquilo que é óbvio, que está diante de nossos olhos e não distante de nossos olhos, e devemos também dedicar um pouco de tempo a isso. Quando falamos, por exemplo, que a execução penal está falida, que o sistema prisional brasileiro está falido, isso todo mundo sabe. De uma criança que está lá no ensino fundamental até aquele que já cursou mestrado, doutorado, dá aula em cursos de pós-graduação, todo mundo sabe. Não precisa conhecer o sistema prisional a fundo, não precisa ter entrado em um presídio para saber dessa obviedade, que o sistema prisional está falido. Mas, se ficarmos quietos diante dessa obviedade, o que vai acontecer é que o óbvio ficará oculto. Por parecer tão evidente, acabará sendo esquecido. Daí, o cientista jurídico, o jurista, tem essa função também de falar as obviedades do óbvio, trazer o óbvio para o lado científico e tentar explicar por meio de dados, por meio de autores que já escreveram bastante sobre aquele assunto, demonstrar que aquilo que é óbvio também tem um traço científico, tem um traço acadêmico, não é algo que faz parte apenas do senso comum. Às vezes se confunde isso. Às vezes o óbvio parece que é apenas do senso comum. E o que foge do senso comum não seria óbvio, seria uma visão muito aprofundada apenas para alguns sábios que não conseguiriam levar para esses leigos aquilo que o caráter científico demanda. Isso é equivocado. Às vezes o senso comum também está do lado do óbvio. O senso comum também percebe o óbvio. E o óbvio não está fora do direito, não está fora da cientificidade exigida no direito. Pelo contrário, às vezes o óbvio é explicado por esse caráter científico, é explicado por juristas que fazem uma tradução daquilo que o senso comum sabe para o mundo jurídico. Se todo o senso comum diz que o nosso sistema prisional está falido, o que o jurista faz é pegar essa afirmativa óbvia e evidente, que todos sabemos, e trazer para o lado acadêmico, para o lado científico, explicando com dados, explicando, por exemplo, com a decisão do STF, que entendeu sobre o estado de coisas inconstitucional que o Brasil vive em relação ao sistema prisional. Daí, o senso comum não é
proprietário do óbvio. O óbvio também é analisado pelos juristas, por aqueles que dedicam uma vida à análise do direito, à análise da ciência. O óbvio também merece ser analisado pela ciência, caso contrário será esquecido, cairá no dito popular e provavelmente não merecerá aquela atenção de quem realmente aplica o direito diariamente. Se juízes, promotores, defensores, advogados, professores ignorarem o óbvio, porque ele é óbvio e aí não merece a nossa atenção, o que vai acontecer é que o direito será levado apenas para os leigos. Os leigos terão esse monopólio do óbvio, o que é incabível. O óbvio também tem que ser utilizado, discutido por quem aplica o direito diariamente. E por isso, eu acho muito interessante esse trecho do livro do Lênio Streck. Fica aqui a indicação desse livro, é um livro razoavelmente pequeno, com poucas páginas. Ele tem aí cerca de 160 páginas, então dá para ler rapidamente e é um livro basilar em tempos em que há tudo quanto é, todo tipo de tentativa de ultrapassar o que diz a lei. Há todo tipo de tentativa de passar por cima da legislação, como no caso da execução provisória da pena, para tentar trazer algo que não é óbvio. O óbvio é o que diz a Constituição, o que diz a legislação, por exemplo, dizendo que não cabe a execução provisória da pena, que caberia prisão cautelar, tudo bem, mas não a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado. Tentar fugir disso é tentar fugir do óbvio para tentar encontrar algo que não precisa ser encontrado. Nesse caso, o óbvio já explica tudo. Basta entender o caráter científico do óbvio e tentar perceber que o óbvio, nesse caso, não é o senso comum. O senso comum, no caso da execução provisória da pena, diz que alguém que foi condenado tem que ser imediatamente preso. Alguém que foi preso em flagrante tem que ficar preso até terminar a pena, passando por todo o processo. Nesse caso, o senso comum sabe de uma forma de aplicação que é contrária, pensa em uma forma de aplicação que é contrária ao senso, a algo que é óbvio na legislação e na Constituição. O que é óbvio na Constituição e na legislação é que não cabe a execução provisória da pena. O senso comum prega que tem que caber, que deve caber, para acabar com a impunidade e outras coisas. Daí, nesse caso, o senso comum não fala o que é óbvio por uma leitura constitucional desse tema. E aí cabe aos juristas tratar de uma obviedade, de algo que é óbvio, que está na Constituição e que está no Código de Processo Penal. Portanto, nós, juristas, que aplicamos o direito diariamente, que ensinamos o direito, que estudamos o direito, também devemos dedicar o nosso tempo a falar do óbvio. O óbvio deve ser dito sob pena de ser esquecido, sob pena de ser negligenciado e valer o senso comum, que nem sempre irá retratar o que é óbvio por uma leitura constitucional. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia, livros e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.